Muito obrigado, desembargador Sérgio Verani, por essas palavras tão gentis, amigas. Para mim é sempre uma grande alegria vir ao Rio de Janeiro, que, na verdade, é o meu segundo estado. As pessoas, na época, não entendiam por que eu teria saído do Rio de Janeiro, voltado ao Paraná, se a gente estava tão integrado aqui como professor e advogando. Mas foram questões familiares, né, que exigiam meu retorno para o Paraná. Se não fosse isso, evidentemente, eu jamais teria saído daqui, teria também adotado, como Juarez Tavares adotou, o Estado do Rio de Janeiro como seu estado de vida. Né? E aqui a nossa amizade com o Sérgio Verani vem desde essa época do Instituto de Ciências Penais do Rio de Janeiro, né, sob a presidência do Heleno Fragoso e, eu diria assim, a liderança do Nilo Batista, que foi sempre essa figura extraordinária. E ali a gente reuniu um time da melhor qualidade. Sérgio Verani, Juarez Tavares, Nilo Batista, o Heleno, o Técio Luiz e Silva, o Thompson, a Yolanda Catão, Elizabeth Osequinde, Luiz Fernando Freitas Santos, que era do MP. E era um time extraordinário, né? E as reuniões do Instituto eram reuniões que se prolongavam, às vezes, pela tarde afora, porque eram muito discutidas, muito debatidas. E o Heleno tinha essa grandeza, que ele se expunha à crítica de todos, né? Era o grande penalista nosso da época, né? E essa vivência no Instituto, e na Cândido Mendes, onde eu fui professor, e na PUC também, e na PUC militando também na ADPUC, na Associação dos Docentes, e liderando greves também na PUC, depois voltei para o Paraná, e agora participo também da APUF, que é a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, e também estou fazendo greves, participando do comando de greve, enfim, das comissões, comissão de ética. Vai fazer isso a vida toda. Parece a vida toda, né? Porque não é possível ficar na atividade do advogado ou do professor. A gente tem que ter uma atividade prática que se envolva com a coletividade, com os direitos, enfim, de grupos sociais e de classes sociais, né? Porque a gente aprende muito com isso, a gente cresce muito com isso. Enfim, mas por questões pessoais e familiares, eu acabei saindo do Rio. Mas cada vez que eu volto para o Rio, parece que eu volto para casa, né? Porque eu me encontro em casa, encontro no meio de amigos. E o Rio tem, sabe, essa particularidade de desenvolver notáveis personalidades que são influentes no Brasil inteiro, né? E nós temos aqui, por exemplo, se nós queremos pensar em juízes democráticos, né, eu penso imediatamente no Sérgio Verani, no Rubens Casara, né? Penso no Baldez, né? Penso o Nicolite, o André, você não é juiz? É juiz? Então eu penso no Nicolite. Eu não sabia que você era juiz. Veja que coisa, somos amigos, eu não sabia, então penso no Nicolite. Tá? E em muitos outros exemplos que eu não vou. Tá? A nossa própria Leila Mariano, né, que foi presidente, ou diretora aqui da Emerge, né? São figuras, exemplos de juízes verdadeiramente comprometidos com a democracia. Mas, enfim, a vida tem a sua lógica, né? Como diria Marx, né? Os homens escrevem a própria história, mas não fazem a própria história, mas não a fazem como querem, mas em condições dadas ou determinadas pelo passado, etc., por circunstâncias. Enfim, nós pensamos que temos o poder sobre o rumo a seguir, mas, efetivamente, não temos. Esse poder é muito restrito. Conseguimos dar um rumo geral. Mas o detalhe, o acaso, sabe, a circunstância
definidora. Professor Juarez Tavares. Professor Juarez Tavares, a minha história de vida está ligada à história de vida dele. Né? Eu entrei na vida universitária como professor, através do professor Juarez Tavares. Enfrentando barreiras e oposição lá na Universidade de Londrina, ele me indicou para o departamento. Na época era o departamento de Direito Público, né, Tavares? Penal, de Direito Público. E tinha oposição daqueles professores, né, que não queriam saber de um discurso, enfim, crítico, como o discurso que o Juarez Tavares já fazia lá dentro. Né? E depois prosseguimos juntos. Quer dizer, aquele início de luta lá na Universidade de Londrina, quer dizer, fomos colegas de faculdade, militávamos também no mesmo partido político. Né? E aí viemos para o Rio de Janeiro, e aqui foi uma experiência fantástica. Né? Eu fiz o mestrado na PUC, o doutorado na Federal, e um belo dia, em função das minhas palestras, das minhas... enfim, da minha também participação no Sindicato dos Professores e na Associação dos Docentes, um dia aparece um membro do MR8, que então era um partido clandestino, revolucionário, né, e me convida para ingressar no partido clandestino. Você não entra no partido, porque, olha, eu quero entrar nesse partido, só entra se você for convidado. E daí iniciou-se um período de uma experiência fantástica, porque eu vivia, na verdade, em dois mundos, no mundo da academia e da advocacia, e no mundo, enfim, da subversão, no mundo da clandestinidade. Quer dizer, clandestinidade, eu era uma figura, enfim, mais do que pública, mas, enfim, ninguém sabia que a gente tinha essa militância. E aí eu conheci pessoas extraordinárias, que tinham um discurso sobre o mundo que abalava completamente o meu discurso jurídico e criminológico. Sabe, pessoas jovens, mas que pensavam o mundo de uma forma extraordinariamente revolucionária. Eu era simplesmente um crítico. Isso teve sobre mim, sabe, uma influência muito grande. Depois eu voltei para o Paraná, e até essa foi também uma das razões pelas quais eu voltei para o Paraná, para fundar no Paraná o MR8. E criamos isso no Paraná, inclusive, na época, alguns promotores de justiça, né, advogados, participaram disso. Então, o Rio de Janeiro está ligado a esse passado, né, muito importante. Claro que eu nunca fui preso, felizmente, não participei de ações efetivamente revolucionárias, embora tivesse muita vontade disso. O MR8 era uma das organizações que, enfim, estavam na origem de atos históricos do Brasil, como o sequestro do embaixador Elbrick, americano. Né? Mas isso foi antes. Né? Nessa altura, o Marighella já estava morto, estava também... as lideranças do 8, as principais, né, tinham sido assassinadas pelo regime militar. Certamente o período mais duro do período de chumbo já tinha passado, né? Mas ainda era uma época muito problemática, né, de se viver. E recentemente até o Sérgio Verani me mostrou um documento da repressão, quer dizer, do DOPS da época, né, da polícia, enfim, repressiva, que apontava o nome dele, o nome do Heleno Fragoso, o nome do Técio e o meu, como as pessoas, enfim, subversivas professores subversivos da Cândido Mendes. Então, estávamos fichados, tá? Esse documento, eu mostrei isso no Paraná, você tem que botar num quadro. Está lá, um nome cheio de carimbos, né? Você, aliás, erraram o teu nome, Sérgio Baroni, né? Mas era o Sérgio Verani, o professor Sérgio Baroni, não tinha nem, era o Sérgio Verani. Então, o Rio é extraordinário, né? Baroni. Mas, enfim. Então, e desde faz 50 anos, portanto, que com o Juarez Tavares nós estamos participando de eventos em conjunto. Evidentemente, foi por influência dele que eu
comecei a aprender alemão, e alemão é uma língua tão danada que a gente fica aprendendo o resto da vida. Na verdade, é uma língua extraordinariamente difícil. Fui para a Alemanha, só que não fui fazer dogmática da Alemanha, fui fazer criminologia com o Sandro Barata, no Instituto Fürrecht Social Filosofia da Universidade do Saarland, que era o grande centro de criminologia da Alemanha. Formou os grandes criminólogos alemães. Assim, por exemplo, o Kuntz, o Albrecht, o Scherer, Sebastian Scherer, foram todos discípulos do Barata. Ele formou uma escola. O Sandro Barata é uma figura tão extraordinária, porque, imaginem, um italiano que se torna diretor do Instituto de Filosofia Jurídica e Social na Alemanha. Exatamente na área em que os alemães são muito ciosos da sua competência. E foi diretor do Instituto durante 25 anos. 25 anos. Graças ao Sandro Barata é que hoje a criminologia no terceiro mundo tem um nível, sabe, extremamente desenvolvido, no terceiro mundo, especialmente na América Latina e no Brasil. Porque ele vinha para trazer, vinha para discutir, não vinha, ele mesmo dizia, não venho trazer conhecimento, eu venho aprender com vocês, vamos discutir as teorias que nós estamos lá e testar aqui. Essa era a figura do Sandro Barata. Né? Então, Juarez Tavares também. O Juarez Tavares esteve junto com o Sandro Barata em Freiburg, quando ele foi a primeira vez para a Alemanha fazer o seu curso com o Jeschek, ele encontrou o Sandro Barata em Freiburg. Não, obrigado. Um seminário de filosofia. Seminário de filosofia. Enfim, e depois o Sandro, enquanto vivo, sempre vinha ao Brasil, e quando ele vinha a gente se encontrava, enfim. Ele usava uma sandália de couro, né? O Barata não usava. Ele usava muito simples. Como né? o Rusman também. Isso é coisa de europeu. Quando vem para cá, eles andam de bermuda, né? Ou sandália, né? Camiseta, porque sai daquele mundo sofisticado. Eles não conseguem pensar o terno e a gravata num país tropical, né? Disso. Como nós é que imitamos muito mal os europeus nisso, né? Somos terno e gravata, quer dizer, isso é uma contradição para o Rio de Janeiro. Mas a forma, quer dizer, somos europeus transplantados, a maioria. Não é o Nicoliti, não é, por exemplo, mas ele também incorporou os hábitos, né, e a gente vê mesmo da África, os africanos também com paletó e gravata, porque isto é o modismo, é o traje, essa é a moda. Né? E se você não aparece de paletó e gravata, você está desrespeitando, uma atitude ostensiva de desrespeito, enfim. Mas ele tem esse passado todo, né? Esse passado. Agora, eu quero cumprimentar aqui, então, além da doutora Regina, que nos dá o prazer de compor essa mesa, cumprimentar também o desembargador Paulo Baldez, o Rubens Casara, o André Nicoliti, que vocês ainda são juízes, não são desembargadores, né? Enfim. Por enquanto, mas vamos chegar lá, claro, porque isso é uma consequência natural. Cumprimentar a plateia e dizer que eu fiquei um pouco, digamos, perplexo com esse tema. Acho que também essa perplexidade foi sentida pelo próprio Juarez Tavares, porque você falar sobre o juiz e o direito penal, isso é uma coisa muito vasta. A figura do juiz é uma figura muito complexa. Sabe, o juiz não é um computador, é um ser humano. Claro, tem um intelecto também elaborado, sofisticado, né? A dimensão intelectual do seu psiquismo é extremamente trabalhada, mas é cheio de emoções. Cheio de emoções. Não é porque o juiz agora é juiz que, de repente, ele esqueceu as emoções. E nós vivemos na vida, sabe, contradições e problemas aqui terríveis. Porque depois da psicanálise, como sabe muito bem o Rubens Casara, tudo mudou. Tudo mudou.
Enquanto antes nós falávamos em racionalidade, como se fosse a grande propriedade do psiquismo humano, o homem é um ser racional. E Kant depois vai trabalhar a razão, quer dizer, crítica da razão pura, crítica da razão prática. Ele está preocupado com a razão. Quer dizer, a sociedade capitalista também se forma com base na racionalidade. Mas aí vem Freud e resgata as emoções e mostra que os processos psíquicos são profundamente emocionais. E que isso que nós chamamos de racionalidade é uma camada tênue, uma capinha muito frágil no psiquismo. E que isso nós chamamos de racionalidade é um produto do ego. O ego que é essa formação, sabe, esse segmento que se forma a partir do id, das es, das ich, quer dizer, a coisa. Freud não falava em id, ele falava em das es, quer dizer, a coisa, o aquilo, o isto. E o eu, quer dizer, a racionalidade é um produto do ego. Vamos usar ego, ou do eu. Mas o eu é um segmento, é um desenvolvimento do, vamos usar o id, da coisa, que se desenvolve através da percepção, do perceptivo consciente, do sistema sensorial, que, enfim, obtém um conjunto de informações sobre o mundo necessárias para a sobrevivência da pessoa, do indivíduo. Aqui está a racionalidade. Mas é uma racionalidade mínima. Ou seja, o homem é fundamentalmente emoção. E Freud vai recuperar exatamente essa dimensão das emoções, da dignidade das emoções humanas. Vai mostrar que a própria atividade do eu, isto é, do ego, a racionalidade, tem suas raízes nos instintos fundamentais, nos impulsos. Portanto, nos instintos nos dois grandes instintos, disso ele fala a partir de o ego e o id, mas já também a partir de além do princípio do prazer, o instinto da sexualidade e o instinto da agressividade. E que isto é o ser humano. Nós vivemos o tempo todo às voltas com esses instintos. Com a sexualidade e com a agressividade. E assim somos formados. Isso explica a aparente, né, o profunda, digamos assim, irracionalidade dos atos humanos. Por que o ser humano, esse ser racional, pratica ações tão irracionais? Quer dizer, qual é o controle que tem o ego sobre esses impulsos ou instintos que têm suas raízes no inconsciente? E aí vai dizer o Freud, por exemplo, né, que 90% das ações humanas, das decisões humanas, são determinadas pelo inconsciente. Então, onde é que fica a racionalidade? Vejam, essa questão. E, segundo Freud, e pesquisas recentes na área da neurociência estão demonstrando isso. Estão demonstrando isso. Que as decisões são tomadas milésimos de segundo antes de se tornarem conscientes. Nos processos psíquicos complicados do inconsciente. E que depois aparece e se manifesta consciente, e a pessoa, puxa, aquilo brotou tão natural, isso é assim, eu estava tão de acordo com os teus preconceitos, com os teus pré-juízos, com as tuas idiosincrasias, com os teus traumas, com o teu passado, com as tuas deformações ideológicas e emocionais, que pareceu tão natural. Mas o juiz tem que lidar com isto.
Ele tem que lidar com esse aparelho psíquico do outro, mas com o seu próprio aparelho psíquico antes. E é importante ele tomar consciência das limitações que existem. Sabe, dessa impotência do ego diante das pressões e das exigências que vêm do id. E o ego aqui, na verdade, segundo a construção psicanalítica, é uma espécie de escravo de 3 senhores. O senhor, o grande senhor, ele não é, o ego não é senhor na própria casa. Ele é escravo do id, isto é, dos instintos, que são a parte fundamental do aparelho psíquico, do funcionamento psíquico. É um escravo do superego, que vem do complexo de Édipo, que também Freud nunca falou de superego, ele falava das Ibar-Ich, quer dizer, o sobre-eu. Uma sobreconstrução que resulta da experiência do Édipo e da internalização da figura do pai, da mãe, mas também depois da autoridade, do professor, etc. Das grandes... de modelos. Quer dizer, escravo do superego e escravo da realidade objetiva, da realidade externa. Quer dizer, tem que observar conveniências, as conveniências da vida. E é este ego o responsável pela racionalidade. E não obstante todas as limitações, assim, constrói-se alguma coisa. Construímos as ciências, temos a própria psicologia, a sociologia. Você vai falar na física, química, você vai falar das ciências sociais, o direito, a história, a economia, a política. Compreendemos as relações de poder e estamos imersos nesse mundo. E aí temos que agir. E aqui está a figura do juiz. Aquela figura superior, capaz de controlar os instintos, entre aspas, evidentemente. Que sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias, entre aspas. Como se ele não estivesse sob a pressão das mesmas emoções. Como se os seus processos racionais não estivessem influenciados, sabe, pelas mesmas, ou determinados pelos mesmos impulsos ou instintos. E esse é o grande desafio. Quer dizer, para decidirmos sobre os impulsos alheios, as emoções alheias, é a única coisa. Sobre os impulsos agressivos, o homicídio, a lesão corporal, o roubo, os impulsos sexuais, o estupro. Nós precisamos saber que existem estes instintos e que o grande problema do eu, do ego, é o controle desses impulsos. E aqui nessa relação entre essas 3 dimensões do aparelho psíquico ocorrem todo tipo de deformações. Enfim, há situações em que o ego, o superego, digamos, das Ibar-Ich, é tão poderoso que transforma o ego numa entidade absolutamente impotente, incapaz de qualquer iniciativa. Há situações em que o superego não consegue um controle suficiente através da experiência do Édipo e cria-se aqui um eu absolutamente solto e livre de amarras, de peias psíquicas. E há situações que o próprio inconsciente se manifesta e atravessa diretamente e atua, e aí são situações de psicoses. Mas em que o ego não tem, nessas situações em que você não tem um superego suficientemente poderoso para o controle do ego, você tem um id extremamente sujeito aos impulsos do inconsciente. Não há travas, não há controles. E o juiz precisa decidir. O juiz, essa figura central do sistema de justiça criminal. Central porque todos os discursos convergem para ele.
Você tem um discurso da acusação, que é um discurso de imputação de um fato. E você tem o discurso da defesa, que desenvolve uma tese. E o juiz tem que formular uma síntese e desenvolver um outro discurso. E todos trabalhamos no sistema de justiça criminal nesta direção. Quer dizer, na direção de construirmos um discurso convincente. Porque no poder judiciário e na vida em geral, o esforço é constantemente este: produzir um discurso convincente. O discurso convincente do acusador, do defensor, do julgador, que tem que convencer o acusador e o defensor, que tem que convencer a coletividade também de que a sua explicação do fato está correta. Mas isso é em tudo. Isso é na política, isso é na economia. Estamos sempre fazendo discursos. E o juiz tem que fazer um discurso que vai produzir consequências na vida das pessoas. Essa figura central do sistema de justiça criminal. E aqui estamos falando do juiz no capitalismo. Não vivemos no socialismo, vivemos no capitalismo. Eu posso pensar uma sociedade socialista, mas isso existe como projeto. A realidade é o mundo do capital. E o mundo do capital é esse mundo criado pela filosofia iluminista, que pensou no juiz como um pilar, sabe, constitucional do Estado de Direito. Poder judiciário. O juiz, na verdade, precisa de uma característica para decidir. Vocês todos sabem, a independência, mas nós já vamos ver como é que fica essa independência. Elementos dessa independência. Todos vocês sabem. Eu não pretendo aqui, por favor, ensinar o juiz a ser juiz. Eu só vou colocar para vocês as minhas, realmente, os meus dramas, as minhas perplexidades, depois de quase 50 anos de militância como advogado, criminal, como professor e como pessoa que está refletindo sobre a problemática do sistema de justiça criminal. Quer dizer, os elementos, essa independência tem elementos materiais, elementos pessoais, elementos psíquicos. O juiz deve exercer o seu ofício, sem limitações. Deve ter uma posição sem influências do executivo e do legislativo. Executivo, a questão dos salários, e do legislativo, a questão nenhuma hierarquia. E deve, na verdade, segundo a concepção iluminista, controlar o legislativo e o executivo sem limitações, exceto a lei. Isso tudo vem do iluminismo. E nesse processo, o juiz se defronta com um problema que os processualistas sabem disso muito melhor do que eu, que é o problema do livre convencimento, da livre valoração da prova. Quer dizer, isso é uma consequência da independência. Se o juiz é independente, o seu convencimento tem que ser livre. Mas aí começa a liberdade do convencimento em relação a ele mesmo, em relação, digamos, às conclusões dele para com ele mesmo, em face, por exemplo, do superego, em face do id. E em face do inconsciente. Em que medida as suas decisões, quer dizer, são efetivamente livres e são efetivamente racionais. O objetivo do juiz aqui no processo criminal é exatamente esse. A busca da verdade. E aí a busca da verdade. Aí você fala de verdade material, de verdade objetiva, de verdade absoluta, de verdade real, de verdade formal. Fala-se até em verdade funcional, forense. Mas a única verdade que o juiz pode ter e da qual ele pode se apropriar é a verdade processual. É aquilo que está no processo. Quer dizer, é uma verdade, eu diria, de segundo grau, porque é uma verdade que é um produto de representações. Você tem as representações
Você não tem o fato no processo. Quer dizer, é por isso que não há verdade real, não há verdade material, apenas esse esforço por chegar a isto, por se aproximar disto. Mas aquela informação que está no processo é uma informação que vem das representações da vítima, quando ela está presente. No homicídio ela não pode, evidentemente. As representações do autor, que tem que estar presente, porque se ele está morto, extingue a punibilidade. Das representações das testemunhas, das representações dos peritos. E é só isso que está à disposição do juiz. Um conjunto de representações que são condicionadas em cada uma das pessoas, por todos esses problemas psíquicos. Depois nós vamos ver a questão das fontes de erro que existem aqui, nesse tipo de informação nas quais o juiz se baseia. E às vezes ele se baseia com tanta convicção. E é um problema da convicção. Claro que há essa necessidade de uma máxima investigação da realidade no processo penal. O juiz tem que verificar em que medida corresponde, por exemplo, a imputação com a verdade, quer dizer, a tese acusatória e o mundo real. Em que medida aquela imputação da denúncia corresponde aos fatos ocorridos. Quer dizer, a relação de correspondência entre a acusação e a realidade. E aqui ele está, efetivamente, nesse esforço constante, não em busca de uma verdade funcional, que isso é um absurdo, é incompatível com o processo penal. É uma mera verdade formal, processual, que existe como, e vocês sabem disso muito bem, porque eu nunca fui juiz, eu imagino o drama do juiz, mas eu também decido nas minhas atividades. E como conselheiro da OAB, eu também tenho que decidir em processos, enfim, que são contra advogados. Mas também julgo fatos. E vejo como os juízes julgam. Quer dizer, o que está à disposição do juiz é apenas uma convicção da verdade. Veja, convicção da verdade. O que está à disposição é o que se chama de ter por verdade. Essa é a verdade processual. Quer dizer, algo extremamente precário, superficial. Eu estou dizendo isso, exatamente para conter um pouco esse impulso por chegar a grandes convicções no processo e aplicar grandes penas. Porque estamos lidando aqui com a prova, que é uma fonte de erro. A prova é uma fonte permanente de erro. De erros. Erros pessoais que envolvem os protagonistas do fato, autor e réu, e vítima, que envolve as testemunhas, os peritos. E a psicologia nos mostra, por exemplo, como essas fontes cognitivas, a percepção, é sempre um processo ativo, não é passivo. É um processo ativo, não passivo, em que os estímulos, na verdade, selecionam ou distorcem o que se vê, o conteúdo que se vê, do que se ouve. Quer dizer, o que se chama de conteúdo de verdade, ou de conteúdo de plausibilidade, isso é deformado, isso é distorcido, isso é realocado conforme aquele background e as nossas emoções. E depois vem o problema da própria competência, enfim, é o problema do desempenho da memória. O desempenho da memória, que produz declarações falsas e declarações incompletas, porque a recordação é sempre assim. E nós não vimos ainda como essas recordações continuam trabalhando e como aquilo que nós vimos ou ouvimos continua sendo influenciado pelos instintos, pelos impulsos, pelo inconsciente, pelas repressões, pelos nossos traumas. E vem o problema da competência linguística. A competência linguística do acusado, da vítima, da testemunha, do perito. Representações muito próximas da realidade, que podiam, enfim, oferecer elementos para o juiz, se são apresentados com um discurso incompetente, perdem todo o convencimento. Agora, alguém que viu o fato não muito bem, mas tem um grande poder discursivo,
é lógico na verbalização das coisas. De repente o juiz, mas esse cidadão sabe o que está dizendo. Viram como? O problema das distorções. E ainda temos isto, o acusado. Esta é uma questão. Tem o direito de não dizer a verdade. Tem o direito de calar. E de apresentar o fato como bem lhe aprouver. Ele tem o direito legal de mentir. A pessoa, se além impusesse ao acusado o dever de dizer a verdade, isso não é possível. E aí, então, como é que o juiz vai se situar? Claro que hoje o acusado vai falar lá, no final do processo, mas antes era o primeiro ato. Mas, de qualquer forma, ele vai falar lá. E aqui tem coisas importantes, nós vamos falar dessas coisas importantes daqui a pouco. É o problema da informação, podemos falar já, da informação de direitos. Da informação de direitos. O direito de calar, de consultar um advogado antes de qualquer declaração. Que normalmente, no caso da polícia, por exemplo, que aí o interrogatório do acusado é o primeiro ato, eles não dão essa informação. E as informações prestadas sem essa informação prévia são nulas. Mas isso está passando. Absolutamente nulas. O acusado precisa saber qual é o fato imputado, do que ele está sendo acusado, que ele tem o direito de nada dizer, de calar, e, sobretudo, de consultar um advogado antes de prestar qualquer declaração. São coisas importantíssimas. Né? E é claro que as declarações do acusado, enfim, em face disso, servem, e isso também hoje, o interrogatório é claramente o meio de prova. Aliás, na concepção moderna, como vocês sabem, do princípio da ampla defesa, está lá. Tem a autodefesa, que é essa defesa do acusado, e a defesa técnica, que é o trabalho, são os argumentos jurídicos do advogado. Então é importante. Como é que o sujeito pode fazer uma autodefesa se ele não é informado dos direitos? A informação dos direitos, isso é um dever, está na Constituição, está no Código de Processo. E, claro, e as testemunhas? As testemunhas estão sujeitas aos mesmos problemas que nós já examinamos aí, dos erros de representação, mas embora aqui elas tenham o dever de dizer a verdade. Mas o que o juiz nunca sabe é que a testemunha que está no evento, normalmente ela está muito próxima do evento. E às vezes tem interferências que não a torna partícipe do fato, nem coautora, mas a necessidade de um álibi. Sabe que não tem nenhuma complicação? Faz com que ela altere até inconscientemente o seu depoimento. A necessidade de álibi. Esse é o que diz. Eu estou dizendo o que diz a criminologia sobre isso. Né? Pode levar até a testemunha a apresentar um falso testemunho. E as perícias? Essas perícias que têm um prestígio extraordinário no judiciário. As perícias, né? Prova técnica, feitas por cientistas. Hoje nós sabemos que os laudos psiquiátricos ou psicológicos são absolutamente inconfiáveis. Não só no Brasil, ou na América Latina. Eu estou falando de pesquisas feitas na Alemanha. A inconfiabilidade dos laudos periciais. O Eliezer Gomes da Silva, que é um grande, hoje, procurador de justiça do Paraná, professor de direito penal, o Juarez Tavares conhece ele, um dia apareceu na minha casa, ele queria uma carta de recomendação, que ele queria fazer mestrado em Cambridge, fez um mestrado e fez uma pesquisa sobre, fez o mestrado lá, depois fez o doutorado na USP, uma pesquisa sobre perícias médicas. É algo absolutamente incrível. Se você pega 3 psiquiatras para fazer um laudo psiquiátrico sobre um caso, os 3 laudos são diferentes. Quer dizer, você não tem, são completamente diferentes. Os laudos psiquiátricos, hoje na Inglaterra, ninguém acredita nos laudos psiquiátricos. Matamos.
E o juiz está aqui atado porque ele não tem aquele conhecimento psiquiátrico, psicológico, porque ainda psicologia não se estuda, psicanálise não se estuda na faculdade de Direito. Então aí surge aquilo que Foucault chama de os juízes paralelos, que decidem, porque decidem. Mas não, mas o juiz não é obrigado a aceitar, mas como é que ele vai contestar o laudo se ele não conhece? Quer dizer, o juiz que decide, não, é o perito, de fato, é o perito que decide. E aí a inconfiabilidade dos laudos, com resultados desastrosos, ou por conhecimento técnico insuficiente dos peritos, porque muitos peritos, sabe, judiciais, depois do concurso, nunca mais abrem um livro. Nunca mais abrem um livro. Por defeito, por insuficiência de conhecimento, ou por um material de prova inconcludente, ou inconsistente. E assim, mas o prestígio desses peritos perante a justiça. E vocês vão enfrentar isso. Bem, vão enfrentar isso como? Trabalhando com a dogmática. Trabalhando com a dogmática. Ou seja, esse sistema de abstrações importantes. Na verdade, a dogmática corresponde àquilo que você falou aqui agora há pouco. Quer dizer, o juiz sem olhos, né? Que é o juiz que não vê, não pode ver. Quer dizer, essa justiça cega. O juiz fica absorvido pelas relações, pela lógica interna da dogmática, dos princípios que fazem o direito penal. O princípio da legalidade, o princípio da culpabilidade, o princípio da proporcionalidade, que faz o Juarez Tavares. E daí, quando vai trabalhar o princípio da legalidade, vai trabalhar com o injusto. Então, temos coisa para falar sobre o injusto. Vai trabalhar sobre a culpabilidade. E ele decide puramente conforme as construções psíquicas que ele faz a partir do desenvolvimento científico, do desenvolvimento dogmático, dos quais ele acredita, como se essas relações efetivamente fossem capazes de dar conta do mundo, e não são capazes. Vai decidir com essa dogmática. Claro que, de qualquer forma, aqui ele constrói um discurso que é menos pessoal do que, por exemplo, o sistema de direito livre, que é do sistema americano, em que o juiz, na verdade, a justiça é como uma espécie de, é uma questão de sentimento. O juiz é uma fonte de decisões jurídicas. Não é? Ele trabalha com a jurisprudência. Hoje, o princípio da legalidade está penetrando nos países anglo-saxônicos, né? Mas é o case law, né? É a jurisprudência. São os precedentes legais, né? É isso que faz o juiz. Não vou falar aqui de influências. Eu quero agora trabalhar um pouquinho com esse juiz no mundo moderno. Esse juiz que faz, segundo a concepção iluminista, constitui o terceiro poder. O terceiro poder. O legislativo, o executivo e o judiciário. E falar da funcionalização desse terceiro poder. Nós já dissemos algumas coisas numa palestra anterior aqui, mas não exatamente isso. A funcionalização do terceiro poder, ou seja, a funcionalização do juiz, eu diria a funcionalização do poder judiciário pelo projeto executivo, do executivo de combate à criminalidade. Esse é o grande e perigoso discurso que se origina dos poderes, dos outros poderes, dirigido ao judiciário, de cooptação do juiz para o combate à criminalidade. E esse não é o papel do juiz. Esse é o papel da polícia. Pode eventualmente ser do Ministério Público, que também não é. Esse é o papel da polícia. Mas esse não é o papel do juiz. E essa funcionalização do juiz no projeto do executivo de combate à criminalidade destrói ou prejudica profundamente aquela independência judicial. Isso representa uma espécie de desatrelamento do juiz do Estado de Direito, que evidentemente não cumpre suas promessas,
Mas é muito melhor um juiz vinculado ao Estado de Direito do que um juiz que quer fazer justiça de qualquer modo e a qualquer custo. O desatrelamento do juiz, digamos, dos princípios do Estado de Direito, nas investigações secretas, por exemplo, sem controle do judiciário, sem controle do juiz, ou com precário controle do juiz. Esse é um problema. No Brasil e na Europa. Mas no Brasil, as investigações secretas, que deveriam ser a exceção, se tornaram quase que a regra. Tudo é investigação secreta. Quer dizer, ampliação das competências operativas da polícia, nas investigações secretas. O bloqueio da prova, você não pode saber. A defesa não pode saber. Quer dizer, parece que acabou com a divisão dos poderes. Aqui nós temos, segundo a criminologia, aponta uma espécie de cruzamento de poderes em que o juiz é cooptado pelo executivo para o combate à criminalidade e perde a sua independência. E nós vivemos diante de um Estado, e Juarez Tavares sabe muito bem, todos vocês que são juízes sabem, um Estado perseguidor. Um Estado dissimulador. Um Estado perseguidor, um Estado dissimulador, que determina os critérios, que produz provas proibidas, e leva o judiciário a admitir as provas proibidas. E contra as provas proibidas, o acusado só pode se valer de um recurso. Só tem um meio à disposição dele, regido pelo princípio do nemo tenetur, sede tegere, ou se ipsum accusare. E nós vamos examinar um pouquinho o princípio do nemo tenetur. Eu acho que nunca foi tão importante na justiça brasileira a aplicação desse princípio. Mas eu quero falar um pouquinho mais do juiz. Enfim, desse poder judiciário que está sendo, eu dizer assim, da politização do juiz e do poder judiciário, através de decisões prognósticas, sabe, segundo os interesses do executivo, sabe, em que o critério de decisão é pura e simplesmente o interesse da segurança da coletividade. Mas o que é a segurança da coletividade? Quem é que determina, o que diz qual é o interesse de segurança da coletividade? É o executivo. E o juiz se mete nessa luta. Ele se põe a serviço do executivo, como se fosse um policial, a serviço do executivo. Porque aqui dá um interesse da segurança pública. Mas que segurança pública? É a segurança pública ou é a segurança do capital? É a segurança do povo ou é a segurança de um sistema que oprime o povo? Essa é a questão. Quer dizer, o juiz aparece aqui como responsável por essa política de segurança do Estado, isto é, do executivo. E também o executivo cobra do juiz. Como se o juiz tivesse que dar satisfações para o executivo. É aquilo que se fala desse cruzamento de poderes. Quer dizer, essa independência do juiz nunca foi tão importante falar da independência do juiz. Porque o juiz vai ser a única garantia do acusado. Quer dizer, no conflito que aparece perante o juiz, sempre prepondera não o interesse, enfim, os direitos de liberdade do cidadão, mas o interesse de persecução penal do Estado. Esse não é o papel do juiz. Se transformar num juiz policial, num juiz perseguidor. Que o executivo faça isso com a sua polícia. O juiz tem um outro papel. Aí você fala, não, mas aqui tem o princípio da reserva do juízo. No caso, por exemplo, das investigações secretas. Não, mas é o princípio da reserva do juízo. O que você fala hoje é que a proposta político-criminal que amplia as intervenções no âmbito da liberdade do cidadão, é interessante, a gente estava até comentando aqui, quer dizer, por favor, não pense que a gente adota esse ponto, mas antigamente se falava, sabe, na questão do pega ladrão, esse é um termo bem tipicamente capitalista, né? Na verdade, o grande ladrão é o capital, porque expropria trabalho não remunerado.
Porque, enfim, durante um tempo de trabalho, o trabalhador produz um valor que corresponde ao seu salário. E durante o tempo restante ele trabalha de graça. Ele produz um valor pelo qual não recebe nenhuma contraprestação salarial. E o direito ao trabalho diz que isso é legaliza isto. E é por causa dessa expropriação constante que se acumula o capital e ficam as elites com todo o poder econômico e fica o povo na miséria. Essa é a origem, essa é a lógica do funcionamento. Mas eu estou dizendo que hoje você fala no pega o beberrão, não pega o... Como é que é o craquento? Quer dizer, e o juiz, sabe, o juiz se vê como que investido nesse papel. Mas a realidade mostra. Quer dizer, então, estava falando da questão da reserva do juízo. Isso é muito importante, da judicialização. Porque mas é o juiz que decide. Tem a reserva do juízo. É o juiz que autoriza. É o juiz que autoriza. Então há uma compensação. Quer dizer, existe um controle judicial dessas hipóteses de investigações secretas. Mas a realidade mostra outra coisa completamente diferente. A negação disso. Isso eu estou falando da Alemanha também e da Europa, de pesquisas feitas lá. No Brasil não temos pesquisa sobre isso, mas não temos nenhuma razão para acreditar que seja diferente. Quer dizer, não há... O que não existe é um controle. Não existe, na verdade, um controle sobre isto. A vigilância, o que há uma expansão, por exemplo, da vigilância telefônica. Raramente os juízes deixam de indeferir pedidos secretos de investigação e, portanto, de vigilância telefônica. E as competências de urgência, as alegações de urgência, tanto do Ministério Público como da polícia, elas acabam excluindo com essa garantia do princípio da reserva de juízo. E aí vem um argumento que aqui é desenvolvido muito bem pelo Peter Alexis Albrecht, no seu livro Criminologia, uma fundamentação para o direito penal. Diz assim que é interessante, eu até lendo isso nele, eu ficava um pouco chocado no começo, mas ele está absolutamente certo. Porque se trata aqui de uma situação, sabe, de descalabro produzido pelo neoliberalismo, sabe, de pobreza em massa, de encarceramento em massa e de matança em massa do povo pelo executivo. Ele recupera a figura do juiz. Quer dizer, o juiz é a única proteção dos perseguidos contra o espírito da época, diz ele. Contra o espírito da época. Essa tendência do direito do executivo de politizar o terceiro poder e de cooptar o terceiro poder. Mas estão contra isso, ele diz. A filosofia iluminista, que fala do terceiro poder, do juiz como independente e, sobretudo, como aquele poder que deve controlar o executivo e o legislativo. Controlar o legislativo? O juiz precisa ter a coragem de afirmar a inconstitucionalidade de muitas leis penais. O legislativo está numa febre criminalizadora. Uma febre criminalizadora. Se o juiz, febre criminalizadora, com leis inconstitucionais. Quer dizer, eu fiquei horrorizado, porque fazia tempo que eu não fazia uma leitura de toda a legislação. Quando eu me obriguei a ler toda a legislação codificada nesse projeto de Código Penal, a quantidade de crimes ali que violam o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, sabe, na questão da indeterminação penal. Eles pegarem ali, por exemplo, os crimes contra... os crimes de informática, contra, enfim, os crimes cibernéticos. Tem vários artigos que definem conceitos, sabe, que são altamente sofisticados e que mesmo os advogados e juízes têm dificuldade de entender. Como é que o povo vai entender a proibição?
Mas são leis inconstitucionais porque elas violam o princípio da taxatividade, da determinação legal. Enfim, controle do legislativo. O único poder que pode controlar é o juiz, é o poder judiciário. Como é que vai controlar? Declarando a inconstitucionalidade de leis. Enfim, tanto por a declaração direta, como, enfim, são as duas formas, assim, né? No caso concreto. Ou, enfim. Mas é preciso que o juiz se disponha a fazer isso. E o controle do executivo. O controle do executivo. Nesta situação atual de matança em massa, eu diria, de encarceramento em massa do povo e de matança em massa do povo. Matança em massa. Nós temos falado disso. O Poder Executivo está matando no Brasil mais do que as guerras que os Estados Unidos conduzem contra os árabes aí. O Rio de Janeiro, vocês sabem, quer dizer, em torno de 1.200 a 1.500 homicídios anuais cometidos pela polícia e que é apresentado como justificativa um auto de resistência. A matança do Estado. E o encarceramento em massa. Quer dizer, na matança, claro que se pode agir dessa forma, provendo a responsabilidade do executivo. Do executivo. Isso é feito pela polícia, evidentemente. Mas a polícia é uma instituição que obedece, que cumpre determinações. Ou vocês acham que a invasão do alemão foi decidido pela polícia? Foi decidido pelo poder. O poder executivo, em 3 níveis. Nos 3 níveis. No nível municipal, nível estadual e nível federal. E aí mandam as suas polícias. Quer dizer, é um estado de guerra contra a pobreza. De guerra contra a pobreza. De encarceramento da pobreza. E de matança da pobreza. E como é que fica o juiz nisso? O juiz tem que ser o protetor e o guardião da Constituição, dos princípios elementares, do terceiro poder. Sabe? É a única garantia do acusado no processo penal. É o juiz. É o juiz. O juiz penal tem que ser o garantidor dos princípios fundamentais do processo penal. Isto é, dos princípios que protegem o acusado. Ele não tem que ser cooptado para uma campanha de combate à criminalidade. Esse não é o compromisso do juiz. O compromisso do juiz é a proteção do acusado no processo penal. Porque o acusado é a parte fraca nessa relação. O acusado no processo penal só tem o seu advogado. Às vezes nem o seu advogado ele tem. No Paraná, por exemplo, eu acho que 1/3 dos processos penais, nem o advogado. Porque não existe ainda a defensoria pública estruturada no Paraná. Foi criada, não foi institucionalizada, não foi estruturada. E os réus são defendidos por advogados nomeados pelo juiz, que não conhecem nada de direito penal e de processo penal, e que enfrentam um Ministério Público extremamente qualificado, com toda a sua tecnologia. O resultado de 2 discursos completamente desiguais, um discurso competente do Ministério Público e um discurso absolutamente incompetente da defesa, é a condenação. Então, em determinados casos, nem o seu advogado. Mas, do outro lado, ele enfrenta o Estado todo-poderoso, com as suas investigações secretas, com os seus bloqueios de prova, enfim, com o Ministério Público e uma polícia tecnologicamente assessorada. E se o juiz ainda assumir a visão do Ministério Público,
a visão acusatória, o acusado não tem nenhuma garantia. É preciso que o juiz assuma esse compromisso de fazer prevalecer no processo os direitos e garantias processuais e constitucionais dos acusados, em geral. E aí, não sobra muita coisa, claro, para o juiz fazer, mas isto que sobra, ele tem que fazer. Ele tem que aderir ao princípio da legalidade com decisão. Sabe, o princípio da legalidade. Já falamos aqui da indeterminação penal. Esse é o grande, na verdade, esse é o grande problema do poder, enfim, digamos, do princípio da legalidade. O grande problema aqui, não vamos falar, por exemplo, da retroatividade da lei penal, não vamos falar do costume, não vamos, digamos, da questão da proibição da analogia, da proibição do costume, da retroatividade, não é? Mas a questão do princípio da taxatividade, da determinação legal. Isso aí, Weltzel, que era também, além de penalista, era um grande filósofo, como sabe o Juarez Tavares, ele já dizia que o maior perigo para o princípio da legalidade está exatamente nas leis indefinidas e obscuras. O juiz tem que se recusar a aplicar leis indefinidas e obscuras. Se o juiz tem dificuldade para entender a lei, como é que o destinatário final da lei penal, que é o cidadão, pode entender? As leis que o juiz não entende, cujo conteúdo é assim, confuso, têm que ser declaradas como inconstitucionais. E o problema é o seguinte: como é que se pode reprovar? Aí vamos sair do princípio da legalidade? O princípio da legalidade pega o injusto como um todo, pega o injusto, enfim, do ponto de vista de uma ação típica, antijurídica concreta. Você tem a tipicidade e a ausência de justificações, isso forma o injusto. Temos muita coisa para discutir aqui, mas não vamos discutir isso agora. E a culpabilidade. Você tem o injusto e a culpabilidade. Eu estou cada vez mais convencido, eu não sei se o Juarez Tavares também caminha nessa direção, de que o conceito de crime caminha decididamente para se assentar nesses dois polos, do injusto e da culpabilidade. Porque fica extremamente difícil você separar o injusto da antijuridicidade, digamos, a tipicidade da antijuridicidade, como se fossem coisas perfeitamente separáveis. Quer dizer, hoje o tipo está tão carregado de elementos normativos, cada vez mais, que fica praticamente impossível separar a tipicidade, como simples adequação entre o fato e a norma, da antijuridicidade, de um juízo de valor. Por outro lado, enfim, os alemães destacaram isso há muito tempo, que existem crimes, como por exemplo o estupro, em que você não pode pensar numa justificação. Então, realizado, o tipo ele é necessariamente antijurídico. Então, como é que você separa aqui a tipicidade da antijuridicidade? E o mais importante, a meu ver, é que os crimes de imprudência, os crimes imprudentes ou culposos, têm uma definição carregada de elementos da antijuridicidade. Ou seja, lesão do dever de cuidado, ou do risco permitido. O que é isso? Não é um juízo de valor? Você não consegue definir o tipo sem um elemento da juridicidade. E nos crimes de omissão, a mesma coisa. Uma lesão do dever jurídico de agir, estou falando dever jurídico de agir. É assim que se define o tipo de omissão de ação. Então, como é que separa a tipicidade da antijuridicidade? Nem nos tipos dolosos, que sempre trabalhamos com os tipos dolosos, isso é possível. Mas nos tipos de imprudência, nos tipos de omissão, não é possível. Então, eu estou caminhando no sentido de que o conceito de crime assenta nessas duas bases, o injusto e a culpabilidade, e dentro do injusto aí você separa a tipicidade da antijuridicidade. Pode separar analiticamente. Mas
conceitualmente não são coisas distintas. Esse é o conceito bipartido de crime, em lugar do conceito tripartido. Não, mas aí o conceito tripartido precisa de tipicidade para fundamentar, enfim, o princípio da legalidade, a realização técnica do princípio da legalidade, mas com o conceito bipartido também é possível fazer isso? Claro que vai ter problemas aqui em relação para o Ministério Público, sabe, a questão de se a tipicidade caminha nessa direção de compreender o injusto, que eles estão falando de tipo de injusto, então ele tem que já fazer um juízo sobre as justificações, sobre a legítima defesa, o estado de necessidade, enfim, o cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, e, enfim, consentimento do ofendido. Mas e por que não fazer isto? Vai dar mais trabalho? Pois que faça. Quer dizer, eu acho que está caminhando nessa direção. E aí eu recebi um aviso aqui, faltam 10 minutos, então eu vou concentrar. Na verdade, eu pretendia falar de outras coisas, mas a gente não percebe o tempo. Quem está falando realmente perde a noção do tempo. Você fica concentrado no que vai dizer e, enfim. Eu vou, então, tratando de fechar, mas não sem falar um pouquinho do princípio da culpabilidade, mas apenas aqui 2 ou 3 coisas, né, porque não temos tempo. Então, falando injusta e culpabilidade. E nós pronunciamos juízos de culpabilidade com muita facilidade. Juízos de culpabilidade. Quer dizer, o réu é o culpado. Mas o que significa isso? Imputar culpa. Na verdade, o direito penal é um discurso construído com esse objetivo, de imputação de culpas. Desenvolvemos um conjunto de categorias, um sistema conceitual altamente elaborado que serve para isto, para imputar culpas. Agora, o que é culpa? A psicanálise não trabalha com a ideia de culpa. Trabalha com o sentimento de culpa. Isso é outra coisa. O sentimento de culpa. A origem do sofrimento humano. Quer dizer, as neuroses têm a sua origem num sentimento de culpa. E o tratamento psicanalítico, que objetiva é exatamente reduzir esse sentimento de culpa, ou eliminar esse sentimento de culpa. Mas o que é a culpa? Essa imputação de culpa que faz no direito penal. Aí nós dizemos assim, aí aparece alguém, isso na metade do século passado, então ganhou, sabe, repercussão universal, porque se disse na Alemanha que a culpa é o poder de agir de outro modo. Porque o sujeito, o imputado, tinha o poder de agir de outro modo, isso é de agir de acordo com o direito, e agiu contra o direito. Mas o que é? Como é que se sabe que ele tinha? Isso o juiz vai demonstrar. Como é que se sabe que o sujeito tinha um poder? Isso o juiz vai demonstrar no caso concreto. Juiz nenhum no mundo nunca conseguiu e nunca vai conseguir demonstrar que o sujeito tinha, no caso concreto, o poder de agir de outro modo. Não vai conseguir. Isso é indemonstrável. Por que é indemonstrável? Porque se baseia na ideia de liberdade. De liberdade de vontade, não de liberdade política, liberdade de vontade, liberdade de agir. Quer dizer, o poder de agir de outro modo se fundamenta nesse pressuposto de liberdade. E esse pressuposto de liberdade do cidadão é um pressuposto indemonstrável. Pior do que isso, a psicanálise e a sociologia não trabalham com a ideia de liberdade, trabalham com outra ideia de determinação. Segundo a psicanálise, segundo Freud, todos os atos psíquicos são absolutamente determinados. E daí, como é que ficamos nós? Quem sou eu para dizer que Freud ou a psicanálise está errada? São errados. E que eu tenho a liberdade de agir como eu quero. Na verdade, só nós, no direito, no direito penal, no direito em geral, mas especialmente no direito penal, que estamos tratando da reprovação fundada na ideia de liberdade, do poder de agir de outro modo, só nós. E as religiões trabalhamos com a ideia de liberdade. As ciências não trabalham com a ideia de liberdade. Nós estamos na contramão da história. Pois esse é o juízo de culpabilidade. É um juízo fundado
no pressuposto da liberdade de vontade. Um pressuposto que a psicanálise, a psicologia e a sociologia dizem que não existe. Portanto, nós formulamos um juízo de culpabilidade fundado num mito. E condenamos e aplicamos pena, e aqui a pena seria muito interessante falar, mas não vamos falar dos discursos de justificação da pena, do discurso retributivo, de prevenção especial, de prevenção geral, positiva, negativa, etc. Mas nós condenamos fundados no indemonstrável. Vocês vão perguntar, mas como? Precisamos ter uma solução. Claro que precisamos ter uma solução. Só que essa solução não pode continuar a ser esta, de fundar o juízo da reprovação num mito. Podemos falar no princípio da alteridade, isso é outra coisa. Quer dizer, uma razão prática. Uma razão prática. Mas não essa razão metafísica que não tem fundamento científico e que significa um mito. Por que eu digo isto? Porque em toda sentença condenatória, o juiz vai reprovar fundado no injusto e na culpabilidade, e vai falar que o réu tinha o poder de agir de outro modo. Portanto, vai fundar o juízo de culpabilidade num mito. Muito obrigado.